O Suicídio, Estudos de Sociologia, de Emily Durkheim. Livro 1, Os Fatores Extrasociais. Capítulo 1, O Suicídio e os Estados Psicopáticos. Item 3. Mas continua sendo possível que ele só ocorra no estado da loucura. Se por si mesmo ele não é uma vezanha especial, não existe forma da vezanha na qual ele não possa se mostrar. Ele não é senão uma síndrome episódica, ainda que frequente. Podemos concluir, com base nessa frequência, que ele nunca é produzido no estado de saúde e que ele é um indício certo de uma alienação mental. A conclusão seria precipitada. Pois se, entre os atos dos alienados, há alguns que são próprios ao suicídio e que podem servir para caracterizar a loucura, também há outros, ao contrário, que os suicidas têm em comum com os homens sãos, por mais que eles assumam entre os loucos uma forma especial. A priori, não há razão para classificar o suicídio na primeira dessas duas categorias. Sem dúvida, os alienistas afirmam que a maior parte dos suicidas que conheceram apresentava todos os signos da alienação mental. Não obstante, esse testemunho não teria como ser suficiente para resolver a questão, pois tais inspeções são por demais sumárias. Além disso, de uma experiência tão estreita e especial, não se conseguiria induzir nenhuma lei geral. A partir dos suicidas que eles conheceram e que, naturalmente, eram alienados, não se pode concluir nada em relação àqueles que não observaram e que, no entanto, são os mais numerosos. A única maneira de proceder metodicamente consiste em classificar, segundo as suas propriedades essenciais, os suicídios cometidos pelos loucos, constituindo assim os tipos principais de suicídios vezânicos e investigando se todas as mortes voluntárias entram nesses quadros nosológicos. Em outras palavras, para saber se o suicídio é um ato especial dos alienados, é preciso determinar as formas que ele assume na alienação e ver, em seguida, se os alienados são os únicos que ele afeta. Em geral, os especialistas se dedicaram pouco à classificação dos suicídios dos alienados. Não obstante, pode-se considerar que os 4 tipos apresentados a seguir encerram as espécies mais importantes. Os traços essenciais dessa classificação foram extraídos de Josette e de Moreau de Tours. Primeiro traço: suicídio maníaco. Ele se dá, seja em função de alienações, seja em função de concepções delirantes. O doente se mata para escapar de um perigo ou de uma desonra imaginária, ou ainda para obedecer a uma ordem misteriosa que ele recebeu do céu, etc. Mas os motivos desse suicídio e seu modo de evolução refletem as características gerais da doença da qual ele deriva, a saber, a mania. O que distingue essa afecção é sua extrema mobilidade. As ideias, os sentimentos mais diversos e mesmo contraditórios se sucedem, os sentimentos mais diversos e mesmo contraditórios. Os sentimentos mais diversos e mesmo contraditórios se sucedem com uma rapidez extraordinária no espírito maníaco. Trata-se de um turbilhão perpétuo, mas nasce um estado de consciência e ele já é substituído por outro. O mesmo vale para os motivos que determinam o suicídio maníaco. Eles nascem, desaparecem ou se transformam em uma rapidez espantosa. Abruptamente, a alienação ou o delírio que leva o sujeito decididamente a se destruir aparecem. Resulta daí a tentativa de suicídio. Depois, um instante depois, a cena muda.
E se a tentativa é abortada, o suicídio não é retomado, ao menos não no mesmo momento. Se ela se reproduz mais tarde, será por outro motivo. Um incidente mais insignificante pode levar a bruscas transformações. Um doente desse tipo, querendo colocar um fim a seus dias, se jogou em um rio, em geral pouco profundo. Ele estava procurando um lugar onde a submersão fosse possível, quando um policial aduaneiro, suspeitando de seu intuito, lhe aponta a arma e ameaça atirar com seu fuzil caso ele não saísse da água. Imediatamente, então, nosso homem volta pacificamente para casa, sem mesmo sonhar em se matar. Traço 2. O suicídio melancólico. Ele está ligado a um estado geral de extrema depressão, de tristeza exagerada, que faz com que o doente não aprecie mais de maneira sã as ligações que as pessoas e as coisas que o envolvem têm com ele. Os prazeres não têm para ele nenhum atrativo. Ele vê tudo em negro. A vida lhe parece entediante ou dolorosa. Como essas disposições são constantes, o mesmo acontece com as ideias de suicídio. Elas são dotadas de uma grande fixidez e os motivos gerais que as determinam são sempre sensivelmente os mesmos. Uma moça jovem, nascida de uma família saudável, depois de ter passado uma infância no campo, é obrigada a ir para longe por volta dos 14 anos a fim de completar seus estudos. A partir desse momento, ela se vê tomada por um tédio inexprimível, um gosto pronunciado pela solidão, assim como um desejo de morrer que não tem como ser dissipado por ela. Ela permanece por horas a fio, imóvel, com os olhos fixos sobre a terra, o peito oprimido e no estado de uma pessoa que teme um evento sinistro. Na firme convicção de se jogar no rio, ela busca os lugares mais afastados, a fim de que ninguém possa vir a seu socorro. Neste íntere, porém, compreendendo melhor que o ato por ela premeditado é um crime, ela renuncia ao suicídio por algum tempo. Ao final de um ano, no entanto, a inclinação para o suicídio retorna com mais força e as tentativas se repetem com uma distância pequena umas das outras. Frequentemente, em meio a esse desespero geral, acrescentam-se alucinações e ideias delirantes que levam diretamente ao suicídio. Todavia, elas não são móveis como aquelas que acabamos de observar junto aos maníacos. Ao contrário, elas são fixas, como um estado geral do qual derivam. Os temores que assombram o sujeito, as críticas que ele se faz, as mágoas que ele sente são sempre os mesmos. Se, portanto, o suicídio é, por um lado, determinado por razões imaginárias, exatamente como no caso precedente, ele se distingue, por outro lado, desse caso por seu caráter crônico. Ao mesmo tempo, ele é muito tenaz. Os doentes dessa categoria preparam com calma os seus meios de execução. Eles desenvolvem, ao perseguirem sua meta, uma perseverança e, às vezes, uma astúcia incrível. Mas nada se parece menos com esse espírito inicial do que a instabilidade perpétua dos maníacos. Em um, não temos senão lampejos passageiros, enquanto que no outro há um estado constante que está ligado ao caráter geral do sujeito. Traço 3. Suicídio obsessivo. Neste caso, o suicídio não é causado por motivo algum, nem real nem imaginário, mas somente pela ideia fixa da morte, que, sem razão representável, se apossou soberanamente do espírito do doente. O doente fica obcecado pelo desejo de se matar, por mais que ele saiba perfeitamente que não há nenhum motivo razoável para fazê-lo. Trata-se de um desejo instintivo sobre o qual não reinam a reflexão e o raciocínio, de maneira análoga aos desejos de roubar, de matar
de incendiar, pelos quais se buscou construir tantas monomanias. Como o sujeito se dá conta do caráter absurdo de seu anseio, ele tenta de início lutar. Mas, por todo o tempo que dura essa resistência, ele fica triste, oprimido, e sente na cavidade epigástrica uma ansiedade que aumenta a cada dia. Por essa razão, deu-se por vezes a esse gênero de suicídio um nome de suicídio ansioso. Eis a confissão que um doente fez um dia a Pierre de Boismont, confissão na qual este estado é perfeitamente descrito. Abre aspas. Empregado em uma casa comercial, eu cumpro convenientemente os deveres de minha profissão, mas ajo como um autômato, e logo que alguém me dirige a palavra, ela me parece ressoar no vazio. Meu maior tormento provém da ideia de suicídio, da qual não consigo me libertar por um instante. Há um ano que estou exposto a esse impulso. Ele tinha permanecido de início pouco pronunciado. Depois de mais ou menos 2 meses, passou a me perseguir por toda parte. Por mais que eu não tenha nenhum motivo para me matar, minha saúde é boa. Nenhuma pessoa em minha família teve algum dia uma afecção semelhante. Não tive perdas. Meus rendimentos me bastam e me permitem os prazeres de minha idade. Fecha aspas. Mas, desde o momento em que o doente decide renunciar à luta, desde que ele resolve se matar, essa ansiedade cessa e a calma retorna. Se a tentativa é abortada, ela é por vezes suficiente para, ainda que fracassada, apaziguar por um tempo esse desejo doentio. Dir-se-ia que a vontade do sujeito passou. Traço 4. Suicídio impulsivo ou automático. Assim como o anterior, esse também não é um suicídio motivado. Não há nenhuma razão de ser, nem na realidade, nem na imaginação do doente. A única diferença aqui é que, em vez de ser produzido por uma ideia fixa que persegue o espírito durante um tempo mais ou menos longo e que não se apodera senão progressivamente da vontade, ele se mostra como um resultado de um impulso brusco e imediatamente irresistível. Em um piscar de olhos, essa espécie de suicídio surge completamente desenvolvida e suscita o ato, ou, ao menos, um começo de sua execução. Esse caráter repentino lembra aquilo que observamos acima sobre a mania. A única diferença é que o suicida maníaco tem sempre alguma razão, ainda que irracional. Ele atém a concepções delirantes do sujeito, que, ao contrário, a inclinação para o suicídio irrompe e produz seus efeitos com um verdadeiro automatismo, sem ser precedida por algum antecedente intelectual. A visão de uma faca, o passeio à beira de um precipício, fazer nascer instantaneamente a ideia do suicídio, e o ato se segue com tal rapidez que, com frequência, os doentes não têm consciência do que aconteceu. Abre aspas. Um homem conversa tranquilamente com seus amigos. De maneira abrupta, ele se arremete, ultrapassa o parapeito e cai na água. Retirado imediatamente, as pessoas lhe perguntam os motivos de sua conduta. Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Ele cedeu a uma força que o arrebatou contra a sua vontade. Fecha aspas. Abre aspas. O que há de singular, diz um outro, é que me é impossível lembrar o modo como escalei a sacada e qual era a ideia que me dominava naquele momento, pois eu não tinha nenhuma ideia de me matar, ou ao menos não tenho hoje a lembrança de tal ideia. Fecha aspas. Em grau menor, os doentes sentem o impulso nascer e conseguem escapar do fascínio que o instrumento da morte exerce sobre eles, fugindo dele imediatamente. Em resumo, todos os suicidas vesânicos ou são privados de qualquer motivo, ou são determinados por motivo puramente imaginários. Ora, um grande número de mortes voluntárias não entra nem em uma nem em outra dessas categorias.
A maior parte delas possui motivos que não são desprovidos de fundamento na realidade. Não se poderia, portanto, sem abusar das palavras, ver um louco em todo suicida. De todos os suicídios que acabamos de caracterizar, aquele que pode parecer o mais difícil de ser discernido dentre aqueles que observamos junto aos homens são de espíritos é o suicídio melancólico, pois, mais frequentemente, o homem normal que se mata também se encontra em um estado de abatimento e de depressão, exatamente como o alienado. Mas sempre há entre eles a diferença essencial de que o estado do primeiro e o ato que resulta daí não deixam de ter uma causa objetiva, enquanto que no segundo não há nenhuma ligação com as circunstâncias exteriores. Os suicídios vesânicos se distinguem dos outros suicídios como as alucinações e as ilusões de percepções normais e com os impulsos automáticos dos atos deliberados. É verdade que passamos de uns aos outros suicídios sem solução de continuidade, mas se havia uma razão para identificá-los, seria necessário igualmente confundir, de uma maneira geral, a saúde com a doença, uma vez que a doença não é senão uma variedade da saúde. Ainda que estabelecêssemos que os sujeitos medianos não se matam jamais e que só aqueles que apresentam quaisquer anomalias que se destrói, não teríamos com isso o direito de considerar a loucura como uma condição necessária do suicídio, pois um alienado não é simplesmente um homem que pensa ou que age de maneira um pouco diferente da média. Também não se pode ligar tão estreitamente o suicídio à loucura, senão restringindo arbitrariamente o sentido da palavra. Abre aspas. Não é de maneira alguma um homicida de si mesmo, escreve Escriol, aquele que, não escutando senão sentimentos nobres e generosos, se lança em um perigo certo, se expõe a uma morte inevitável e sacrifica voluntariamente a sua vida para obedecer às leis, para respeitar a fé jurada, para alcançar a salvação do seu país. Fecha aspas. E ele cita o exemplo de Décio, de Deassas, etc., Forret, ao mesmo tempo se recusa a considerar Cássio, Codrus e Aristodemo como suicidas. Bourdain estende a mesma exceção para todas as mortes voluntárias que são inspiradas não somente pela fé religiosa ou pelas crenças políticas, mas também por sentimentos de carinho exaltado. Mas nós sabemos que a natureza dos motivos que determinam nitidamente o suicídio não podem servir para defini-lo, nem consequentemente para distingui-lo daquilo que ele não é. Todos os casos de morte que resultam de um ato realizado pelo próprio paciente, com pleno conhecimento dos efeitos que deles derivam resultar, apresentam, qualquer que seja o objetivo, semelhanças muito essenciais para poderem ser divididos em gêneros separados. Em todos os casos, eles não podem constituir senão espécies de um mesmo gênero. E ainda, para proceder a essas distinções, seria necessário outro critério, que não o fim mais ou menos problemático perseguido pela vítima. Eis aí, então, ao menos um grupo de suicidas no qual a loucura se acharia ausente. Ora, uma vez que abrimos a porta para as exceções, é muito difícil fechá-la, pois entre as mortes inspiradas por paixões particularmente generosas e aquelas determinadas por móveis menos importantes, não há nenhuma solução de continuidade. Passa-se de uma para as outras por uma gradação imperceptível. Se então os primeiros são suicidas, não há nenhuma razão para não dar aos segundos a mesma qualificação. Assim, há suicídios, e em grande número, que não são vesânicos. Nós os reconhecemos por meio desse duplo signo. Por um lado, são os deliberados. Por outro, as representações que entram nessa deliberação não são puramente alucinações. Vê-se que esta questão, tantas vezes em pauta, pode ser resolvida sem que seja necessário levantar o problema da liberdade. Para saber se todos os suicidas são loucos, nós não perguntamos se eles agem livremente ou não.
Baseamo-nos unicamente nas características empíricas que os diversos tipos de morte voluntária apresentam à observação.